com o novo trailer do filme do Superman e o Super arrebentando tudo, Krypton roubando a cena e muito mais. Vamos falar das referências, das teorias e esse novo começo do Homem de Aço. Bora lá! Galera, só um aviso bem rápido aqui pra vocês. No dia que eu tô gravando esse vídeo, saiu mais um trailer do filme do Superman, que é o trailer da pré-venda. Então vamos analisar ele agora. O trailer começa com prédios caindo. Aí a gente vê o Superman segurando esses prédios e ainda salva uma mulher que tava dentro de um carro. Lex Luthor invadindo a Fortaleza da Solidão, mas ele não vai invadir sozinho. Ele está com a sua namorada Eve Taskmaster, que também é a sua assistente, e o Ultraman também, que é uma versão maligna do Superman. Inclusive, ele é o único motivo deles conseguirem entrar na Fortaleza, já que ele é um clone do mesmo. Em seguida, temos essa cena incrível de voo, e ele ainda desvia dos ataques de fogo do Kaiju. Nessa cena, o Superman está sendo atingido por uma visão de calor, e a figura que tá atacando ele pode ser tanto o Ultraman, ou melhor, pode ser o Bizarro, que também é um clone mal acabado do herói. Mas se você der um zoom, dá pra ver que essa figura é bem parecida com o Lobo. Claramente não é ele, porque ele não tem esses poderes. E também tá muito cedo pra introduzir o Lobo nesse universo. Ou não, já que ele provavelmente vai aparecer no filme da Supergirl. Nessa imagem, o Superman aparece com o rosto meio queimado, principalmente na região dos olhos. Das duas, uma. Ou ele ficou muito exposto à Kryptonita, e assim ele ficou muito mais fraco. O uso excessivo da visão de calor, e ainda tem a possibilidade de ele ter sido atingido pela visão de calor do Ultraman, um clone criado pelo Lex Luthor, com a única intenção de destruir o Azul. Mesmo assim, ele continua firme e forte, ainda dá um soco na cara do cara, o dente sai pra fora e bate na tela. Do nada aparece uma rachadura gigante na cidade de Metrópolis. E nessa parte do Superman com o Lanterna Verde do Guy Gardner, deu a entender que vai ter algum desentendimento ou alguma treta, porque a cara deles não tá boa, não. Mr. Terrific sentado na sua cadeira e usando suas esferas tecnológicas. E essa cena aqui é muito doida, porque dá pra ver o Superman sendo agarrado pelo Metamorfo, enquanto ele segura um bebê verde alienígena. E já foi confirmado que o nome dele vai ser Baby Joe e ainda vai ser filho do Metamorfo. Ou seja, ele é o primeiro pai de bebê reborn do mundo. E lá vem mais uma teoria absurda. E se esse bebê é, na verdade, o Brainiac? Não, cara, não tem como não. Acho que é muita viagem mesmo. Em seguida, vemos a Lois Lane pilotando a nave do Mr. Terrific. Provavelmente ela vai tentar salvar o Superman. E a melhor cena do trailer foi o Superman usando a sua poderosa visão de calor e atacando um monte de inimigos. E isso deve ser perto do final do filme, onde o Superman inicialmente é enfraquecido, mas depois ele dá a volta por cima e arrebenta geral. O Superman está sendo entrevistado pela Lois Lane. Vale destacar uma coisa bem interessante, é a mudança do tom da voz do Superman. Isso acontece tanto na versão original quanto na versão dublada. E muitas pessoas preferiram a voz do Guilherme Briggs, porque ele realmente marcou muito o personagem. Mas o Diego Lima mandou muito bem como Homem de Aço. Senhorita Lane. O assunto dessa entrevista é o Superman ser criticado por parar uma guerra porque ele entrou no país ilegalmente. Que ele deveria ter consultado o presidente, que é o Lex Luthor, antes de fazer isso. Aí o Clark começa a ficar muito irritado com isso. E ele ainda fala que ele não estava representando ninguém além dele mesmo. Essa é a essência do Superman. Ele faz o bem independente de qualquer lei ou ordem do governo. Além de ser um símbolo de esperança. Então tudo indica que o Lex Luthor vai inventar alguma mentira sobre o Superman a fim de destruir a imagem dele. Ao ponto do povo ficar revoltado e jogar uma lata na cabeça do cara. Em meio à discussão, o Superman aparece lutando contra uma armadura gigante. E ele tem nome. Ele se chama Martelo da Borávia. Esse personagem não existe nos quadrinhos. Ele foi feito pro filme. Porém, o país de Borávia realmente existe nas HQs. Inclusive, o Superman já parou uma guerra lá também. Mas o maior mistério é quem que tá dentro dessa armadura. Pode ser qualquer outro vilão. E pode ser até mesmo o Lex Luthor. Eu não entendi o que ele falou. No trailer dá pra ver claramente que ele tem muito ódio do Superman. Então, com certeza, ele faria qualquer coisa pra detê-lo. E assim, ele pode entrar nessa armadura e lutar contra ele. Isso é apenas uma teoria. Pode ser qualquer pessoa usando essa armadura. Mas vai ser muito interessante se isso realmente acontecer. Verdade. O Superman cai numa força de um meteoro. Provavelmente a luta tava muito braba, tanto que ele teve que ser levantado ali pela população. E o traje dele tá bem sujo. Foi tudo pensado nos mínimos detalhes. E sobre o traje, algumas pessoas não gostaram dele, porque acharam muito parecido com o traje dos 952, principalmente pela gola alta. Mas a verdade é que esse traje tá muito melhor do que aquele traje todo escuro do Snyder. Pronto, agora os fãs do Snyder vão querer me caçar só por causa desse comentário. Opa, o que é isso? Chegamos na Fortaleza da Solidão e ela é invadida pelo Lex Luthor e uma nova vilã. O nome dela é Engenheira e ela faz parte de um grupo chamado The Authority. E ela já aparece destruindo os robôs que ajudaram o Superman a se regenerar. Inclusive, isso aconteceu depois daquela cena estendida ser lançada antes do trailer. E o Krypton, o Supercão, não perde tempo e já dá literalmente uma patada na cara da Engenheira. E faça como ele, já dá uma voadora no like. Se você estiver gostando do vídeo, Superman dá um socão no vidro em um lugar que parece um cubo. Ou seja, o governo conseguiu prender o Superman
Superman, mas não por muito tempo. Uma mulher está prestes a ser esmagada por uma pedra, mas o Super aparece pra salvá-la. E mais uma vez a essência dele é transmitida em uma bela homenagem pro Christopher Reeve. O que é aquilo no céu? Corta pro flashback do Clark criança, o que é bem interessante, já que esse filme não é sobre a infância ou a origem do Superman, e sim em um herói em início de carreira. Por isso que ele tá apanhando bastante nesse trailer. E além do Super, temos novos heróis, como o Mr. Terrific, Mulher Gavião e o Lanterna Verde do Guy Gardner. E fica bem claro que eles são uma equipe por causa do padrão das roupas. Segundo os vazamentos, o nome dessa equipe é Justice Gang, que é a gangue da justiça. O Senhor Incrível não tem poderes, mas ele tem muita habilidade e vários equipamentos. A Mulher Gavião pode voar, e o Guy Gardner, como Lanterna Verde, consegue fazer construções de energia, como aquela mão gigante ali no fundo. E o engraçado é que eles têm a mesma vibe da Sociedade da Justiça lá no Adão Negro. A única diferença é que eles não estão lá pra lutar contra o Superman. Agora, na parte dos vilões, temos o Metamorfo. Ele tem o poder de transmutar o seu corpo em diversos elementos químicos, líquido, sólido e gasoso. E em uma cena dá pra ver que ele tem uma kryptonita na mão dele. Como todo mundo sabe, essa pedra verde é a fraqueza do Super. Então o coitado tá muito ferrado. Acaba, pelo amor de Deus! Também tem esse kaiju bizarro aí, que com certeza deve ser algum primo perdido do Godzilla. E o mais misterioso de todos, que é o Ultraman. Nos quadrinhos, ele é basicamente uma versão maligna do Superman, com uma grande letra U no seu traje. E eles já tretaram várias vezes nas HQ. Só que na versão dos quadrinhos, o Ultraman é 100% igual ao herói. E na versão do filme, ele tem um traje todo preto que cobre até a cabeça dele. Além disso, o Ultraman tem todos os poderes do Super, porém, ele é imune à kryptonita. Mas a sua fraqueza é a luz do sol. Então esse cara vai dar muito trabalho pro Azulão. E dá pra perceber que ele tá bem escondido nos trailers. Então isso pode ser uma pista de que ele seja importante em algum momento da história. Mas a gente só vai descobrir isso quando o filme lançar. E também teve a aparição do pai e da mãe do Clark. No caso, são seus pais adotivos. Mas será que vai ter flashbacks dos pais biológicos dele, junto com a destruição de Krypton? Sim, isso é bem possível porque temos uma cena do Clark bebê, ou o Superman pode descobrir mais coisas do seu próprio passado na Fortaleza da Solidão, tanto que dá pra ouvir uma voz no fundo da fortaleza. E segundo teorias, essa é a voz do pai dele, o Jor-El. E claro que não podemos esquecer do nosso amigo Krypton, o Supercão. Inclusive ganhou na enquete de melhores personagens depois do próprio Superman. Ele apareceu pela primeira vez nos quadrinhos Adventure Comics 210. E o herói canino também possui poderes kryptonianos, como super força, super velocidade, poder de voo, e a sua audição e olfato são muito mais aprimorados. E essa dupla no filme vai ser incrível. Ou seja, ele luta contra os inimigos e ao mesmo tempo ele salva o Superman. É uma vibe bem patrulha canina. Apesar do Krypton ter quase quebrado as costas dele. E o melhor que isso também foi pro lado comercial. A Milkbone é uma empresa de alimento pra cães. E recentemente essa empresa fez um comercial em parceria com o filme do Superman. E nesse comercial tem uma cena nova, que é o Mr. Terrific cuidando do Krypton. E isso mostra que o Superman não vai ficar com ele o tempo todo, já que ele tem problemas maiores pra enfrentar. Mas segundo algumas teorias, quem vai ficar com o Krypton no final vai ser a Supergirl, assim dando início ao filme da mesma. O Krypton é um personagem muito legal, mas infelizmente ele não existe da vida real. Até rimou. A verdade é que ele é feito 100% com CGI. Mas esse CGI é tão bem feito que você se sente aqueles idosos que acreditam naqueles vídeos gerados por IA. A única coisa que é real nesse filme são os robôs que ajudam o Superman. E toda essa parada aí de robôs também vem dos quadrinhos. E aparentemente eles são robôs guardas que garantem a segurança da Fortaleza da Solidão. Mas infelizmente eles foram todos quebrados pela engenheira. Em outras palavras, todo mundo foi de baixo. O filme do Superman vai lançar no dia 10 de julho aqui no Brasil. O filme promete muita coisa, então o hype tá lá na lua. Então o filme tá proibido de ser ruim. Ainda mais que ele vai começar uma nova era na DC. E que com certeza vai destruir o filme do Quarteto Fantástico. E eu não quero arrumar treta não, eu só tô falando dos fatos. E falando nisso, qual o seu time? Time Superman ou time Quarteto Fantástico? Qual que você tá mais animado pra assistir? Comenta aí pra gente bater um papo, trocar uma ideia, porque isso é muito legal. E você que é nerd, que gosta de filmes, séries e muito mais, se você caiu de paraquedas aqui, então seja muito bem-vindo. E nos comentários vai estar fixado a playlist do conteúdo geek. E nessa playlist tem mais de 100 vídeos sobre filmes, séries, animações e muito mais. Já vai deixando o like aí pra fortalecer e também se inscreve no canal porque a gente tá quase batendo a marca de 7.000 inscritos. Além disso, tem uma nova funcionalidade do YouTube que se chama Hype. Ele geralmente fica perto da aba dos comentários. Então você clica nele e aperta em hypar. Então se você fizer essas 3 coisas, você vai me ajudar bastante. Então muito obrigado pelo seu apoio. E aqui na tela tem 2 vídeos, eu tenho certeza que você vai gostar. Então eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Fui!